Olá, convido você a vir estudar trigonometria comigo. Nós vamos tomar como questão motivadora essa roda de 2 centímetros de diâmetro que gira 12 voltas completas do ponto A até o ponto B da figura, sem deslizar e sem perder o contato com a superfície. Está sendo pedido para calcularmos a distância linear horizontal D percorrida por essa roda. Sugiro que você pause e tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai só relembrar o que a gente estudou aqui, né, que será imprescindível. Se eu tenho uma circunferência de raio R, ok? E percorro essa circunferência com um arco qualquer, de comprimento L, né, o que a gente mostrou? A gente mostrou que esse comprimento L, na verdade, ele é a medida desse ângulo em radianos vezes o raio. Então essa foi a primeira relação que a gente demonstrou aqui no curso. Além disso, a gente viu que para situações, essa era a primeira situação, para situações onde a gente tem uma circunferência, um círculo girando, né, uma roda girando, né, a gente tinha esse caso aqui, ó, a gente pegava, né, o centro dela, porque se eu pegar a borda, vira um cicloide, né? Então eu pegava o centro dela, porque aí eu conseguia calcular a distância percorrida pelo centro. E a gente demonstrou que o número de voltas, né, na verdade, quem era? Ora, era essa distância que o centro percorre, dividido pelo comprimento da circunferência, né? 2π vezes o raio da circunferência. Porque é como se a gente cortasse ele e abrisse ele. Então a gente quer saber, na verdade, quantas vezes ele coube aqui dentro, certo? Desse percurso LC. Então é só uma divisão simples, né? E a gente viu dois casos especiais, que seriam quando eu tenho aí um arco de circunferência e a minha bolinha está girando em cima, né? Então, quando eu estou aqui, de um arco qualquer, e a minha bolinha está girando um ângulo θ. Então a gente de novo considerava o mesmo LC, que é o percurso do centro da bolinha, e nesse caso o número de voltas era o ângulo, né, vezes, só que aí eu tinha que somar o raio da superfície com o raio da esfera, né? Porque veja, esse é o percurso LC, né? Ele vai tanto com o raio da superfície quanto com o raio da esfera. Então eu somava o raio grande com o raio pequeno. E de novo eu dividia pelo comprimento. E um outro caso, bem semelhante, seria quando a gente tinha essa situação aqui, não é? Que aí, agora, na verdade, a bolinha estava andando aqui dentro, ó. Lembra? De novo, eu tinha a mesma situação, o número de voltas era θ, só que agora eu tinha o raio da superfície todinho, menos o raio eu tinha que tirar o raio da roda, né? O raio da rodinha. Então, em vez de somar, a gente só diminuía. Era essa a única diferença. E a gente continuava dividindo por 2πr. Então aqui eu tinha um número de voltas nos casos possíveis. Indo para a nossa questão, ela está bem simples, porque a primeira coisa que eu preciso verificar é o seguinte: foi dito que o diâmetro era 2 centímetros. Ora, se o diâmetro é 2 centímetros, esse raiozinho pequeno aqui, ó, vai medir quanto? Vai medir 1 centímetro, ok? O diâmetro é metade do raio, ele vai medir 1 centímetro. Então tem que se atentar para esse detalhe. Agora eu vou separar esses percursos de A até B em etapas. Ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de P e esse outro aqui de Q, ok? Vou chamar esse percurso aqui, que o centro dela vai fazer, né, até chegar aqui, ó, de L1. Vou chamar esse percurso que ela vai fazer, que o centro dela vai fazer ao chegar aqui, de L2, ó, esse percurso aqui, ó, centro dela. Esse aqui vai ser meu L2. Lembra que a gente está preocupado só com o comprimento percorrido pelo centro, né? E por último, né, vou chamar esse percurso aqui, ó, que ela vai fazer até terminar, né, a história lá, de L3. Então eu tenho percurso 1, 2 e 3. Ok? E aí, para se calcular o número de voltas, a gente pode fazer um combo, né? Não precisa calcular separado, vamos fazer o combo. O número de voltas total que ela vai dar será igual ao caminho percorrido, né, pelo centro. Vou colocar aqui caminho do centro. Ok? Que é esse percurso feito pelo centro dela. Ó. Dividido pelo comprimento de quem? Da rodinha, né? Da roda. Ok? Bom, qual é esse caminho do centro? Vamos lá? Primeiro caminho, L1, né? Mais L2, mais L3, vamos escrever assim para ficar bem claro. E aqui é 2πr, né? Lembrando que esse R não é o R que foi dado na questão, é o raio de quem está girando, ok? Tudo bem, substituindo esses valores, o número de voltas foi dado na questão, foi dito que era 12, né? Vamos calcular L1. Como é que a gente calcula L1? Isso aqui é 90 graus. A gente sabe, a gente já aprendeu que 180 é π radianos e 90 graus é x. Quando eu multiplico cruzado, eu descubro que 90
graus, na verdade, é o quê? Ora, é π sobre 2 radianos. Então eu tenho aqui, ó, que esse ângulo central, que é o nosso θ lá, né? Ele é π sobre 2 radianos. Aqui ele é quanto? Ora, aqui, olha, metade de uma volta, um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Aqui ele é π radianos. E aqui também, ó, o ângulo central vai ser π radianos. Então eu achei o ângulo desse pedacinho, que é 1/4 de circunferência, um quadrante, π sobre 2. Aqui eu nem preciso fazer conta, né? É meia volta π, e aqui também é meia volta π. Muito bem, então vamos lá. Calcular o comprimento L1. Ele está por fora da circunferência. Lembra que por fora o que a gente tem que fazer? Somar os raios. Então eu vou ter aí π sobre 2, que é o meu θ, vezes a soma dos raios. R, nesse caso, o raio que a gente acabou de encontrar da roda é 1, né? Então eu vou ter R mais 1. Ok? Vamos para o comprimento L2, né? Percurso do L2 do centro. L2 será novamente π, né? Meu θ agora é π. E nesse caso ela está por dentro. Quando ela está por dentro, a gente lembra que eu subtrai os raios, né? Essa subtração do raio é bem evidente pelo seguinte, ó. Se eu estou com ela por aqui, o raio grandão é isso aqui tudo, ó. Mas eu tenho que tirar isso, porque eu só quero esse arco, na verdade. Eu quero o arco que está passando pelo centro. Então eu pego o raio total e tiro esse raiozinho pequeno. Por isso que eu diminuo. E por isso que lá eu somo esse raio com esse raio pequeno. Ok? Então vai ser aqui o raio grande menos 1. Né? Aqui tudo, menos o raio da rodinha. E no último percurso, de novo, eu vou ter π, né? Vezes ela está por fora. Se ela está por fora, é o raio grande mais o raio pequeno. Então, raio grande mais o raio pequeno. Tudo isso dividido por 2π vezes 1. Porque a gente viu que o raio, né, da roda é 1. Então, esse 2π está multiplicando, né? Eu posso multiplicar os dois lados por ele. Então, aqui vai ficar 24, ó, 2π vezes 2 vai ficar 24π. E aqui o que eu tenho? Eu tenho π sobre 2 vezes r. Então, vai dar πr sobre 2. E π sobre 2 vezes 1. Vai dar π sobre 2. Aqui o que eu tenho? Eu tenho π, posso colocar na minha evidência, né? Então vai ficar π que multiplica isso mais isso. Ora, isso mais isso, o 1 vai cancelar e vai ficar r mais r. Então vai ficar 2r vezes 2r. Então, repetindo, essa soma aqui, eu tenho o termo comum em evidência, que é o π. Quando eu tiro, fica esse cara. Quando eu tiro daqui, fica esse cara. A soma dos dois dá 2r, porque o 1 vai cancelar. Né? Coloquei 2π, 2r. Bom, agora eu posso fazer o seguinte aí, ó, para resolver essa questão. Eu posso multiplicar os dois lados por 2 para assumir esse denominador, né? Multiplico aqui e aqui por 2. Então eu vou ficar com o que aqui? Eu vou ficar com 48π. Do lado de cá, πr mais π, porque quando eu multiplicar por 2 os denominadores vazam. E daqui 2πr vezes 2 dá 4πr. Ok? Vamos seguir nossa linha. O que a gente tem aqui? 48π. Eu posso somar, subtrair π dos dois lados, tirando π daqui, tirando π daqui, vai ficar 47π, ok? Subtrair π do lado de cá, ele vai desaparecer. Subtrair do lado de cá, vira 47. E aqui, πr com 4πr dá 5πr, né? Posso dividir os dois lados por π. Então eu acabo de descobrir, na verdade, o quê? Que o meu r é 47, posso dividir tudo por 5, né? 47 quintos. Mas não foi o r que ele pediu quem? Essa distância horizontal aqui, ó. Mas aí tá fácil. Porque se você for um bom observador, quem é essa distância horizontal? Ela é o raio, observe, esse aqui é o raio, ó. Mais o raio, mais o raio, mais o raio, mais o raio. Elas são 1, 2, 3, 4, 5 raios, né? Elas são 5 raios. Então a distância que ele quer é 5 vezes 47 quintos. Ora, eu acabo de descobrir, né, que a distância pedida é 47 centímetros. Simples assim. É isso. E aí, você acertou? Deixe seu like, compartilhe o vídeo para ajudar o canal e até a próxima.